Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou cientista de formação, professor da Universidade de Brasília, no Departamento de Ecologia. Retomei o meu cargo lá na UNB, agora esse ano, ao voltar em março desse ano. E pouco antes da Rio 92, frustrado com o fato dos governos não utilizarem direito os avanços da ciência para políticas públicas, aceitei a proposta de trabalhar para o governo. Então, fui diretor de pesquisa do IBAMA e depois fui convidado para criar a unidade de biodiversidade no Ministério. E aí fui, pouco a pouco, avançando nessa agenda e depois fui trabalhar nessa agenda internacional à frente da convenção. Então, não me arrependo disso. Eu acho que é importante a gente ajudar bastante os avanços de políticas públicas, que é essencial, né? Eu gosto de ouvir música clássica quando eu escrevo e quando eu apresento palestras. Então, isso aí isso é parte da estrofe, da parte central da poesia composta pelo Schiller, chamada Hino à Alegria, ou Ode à Alegria ou à Liberdade, que é a peça central do quarto movimento da nona sinfonia de Beethoven, que talvez possa ser considerada uma das maiores criações culturais da humanidade. E qual é o tema central? É a natureza, né? De que a humanidade tem alegria porque é nutrida pela natureza. Esse é o tema central, junto com o tema da fraternidade entre os irmãos, né, dentro de uma sociedade. O que diferencia a natureza do planeta Terra da natureza dos outros planetas já conhecidos é a existência da vida, em todas as suas formas, que é o que a gente chama de biodiversidade. Isso é que nos diferencia. Gasta-se muito dinheiro lá na NASA e em outras agências procurando vida em outros planetas. Não sei se isso vai dar algum resultado. O fato é que nós temos vida aqui na Terra e eu acho que a gente devia concentrar mais atenção em proteger essa vida que nós conhecemos e que é tão essencial. O Cadu vai abordar melhor sobre o porquê a conservação da natureza é importante para a sociedade, para a economia, mas eu queria chamar a atenção para o conceito de serviços ecossistêmicos, ou, como a gente chama aqui no Brasil, serviços ambientais, né? Que é todo o resultante do funcionamento dos ecossistemas, né? Como as espécies interagem, etc., entre si e com o meio físico, e que resulta numa série de propriedades que são fundamentais, não apenas para o funcionamento geral da natureza e do chamado equilíbrio ecológico, mas para a manutenção das condições que permitem a existência das sociedades humanas e da nossa economia. Sem isso, nós não teríamos a sociedade humana e economia. Então, são chamados serviços de apoio, né, de suporte, como fotossíntese, né, que é o que gera o oxigênio que nós precisamos para respirar e captura o carbono na atmosfera, né? Ou os serviços de provisionamento, alimentos, água, né? Etc. Regulação é o que regula clima, regula a questão da interface entre as zonas costeiras e os oceanos para enfrentar a situação de tempestades, tsunamis, etc., né? Purificação da água, reciclagem de nutrientes, né? E os aspectos culturais. Se vocês forem ver, quase tudo que nós fazemos na humanidade tem inspiração na natureza, né, de alguma forma, né? Isso é fundamental e tem uma expressão em inglês que eu não sei como traduzir adequadamente em português, take it for granted. Quer dizer, a gente sabe que nós dependemos da natureza, mas não valorizamos isso o suficiente. A gente acha que isso sempre vai continuar a acontecer e a gente não se preocupa. Só que nós estamos acabando com esse capital natural, né? E isso vai destruir o provisionamento desses serviços e, portanto,
a humanidade está em risco, né? E, claro, não preciso dizer que todas as outras espécies estão em risco. Então, nós temos um consenso de que essa extraordinária biodiversidade que nós temos no planeta, né, ela é devida ao fato de que o planeta Terra é um planeta heterogêneo espacialmente e dinâmico temporalmente, né? O clima sempre variou, né? Geograficamente há uma heterogeneidade espacial muito grande. Então, biodiversidade é vista como uma resposta evolutiva a essa diversidade de paisagens e climas para aumentar a chance de sobrevivência e adaptação das futuras gerações às incertezas espaciais e temporais do nosso planeta. Não é porque cada um de nós tem um genoma que é adequado para sobreviver nas condições atuais que nossos filhos, recebendo esse genoma, teriam iguais chances de sobrevivência, porque o mundo é dinâmico. Essa é toda a ideia. Portanto, biodiversidade tem que ser vista como um seguro contra incertezas. E, obviamente, no momento atual que nós estamos vivendo, não só o que a gente chama de mudanças globais, de degradação e fragmentação dos ecossistemas, poluição, espécies exóticas, invasores, etc., mas mudanças climáticas em cima disso tudo, né? Então, cada vez mais a gente tem que dar atenção para essa questão, né? Eu publiquei semana passada um artigo sobre isso, né? Biodiversidade por que importa. Quem quiser mais argumentos aí nessa linha, pode encontrar nessa publicação. Nós estamos perdendo a biodiversidade. O fenômeno da extinção é um fenômeno irreversível. Apesar de Jurassic Park, o filme, né, e o romance, né, recriar dinossauros e outras espécies extintas é uma ficção científica, né? Nós temos que concentrar nossa atenção em salvar e manter as espécies que temos e a diversidade genética que temos. Por exemplo, como é que a agricultura vai se adaptar a mudanças climáticas no mundo futuro? Com diversidade, com recursos genéticos, né? Se perdemos essa diversidade. Então, isso aqui é um aumento de taxa de extinção de espécies nos últimos séculos. As taxas de extinção atualmente são pelo menos 100 vezes maiores do que a gente poderia considerar como taxa natural de extinção, porque extinção, até certo ponto, é um fenômeno natural, né? As espécies aparecem e desaparecem, né, depois de um certo tempo. Só que a atividade humana está levando a uma situação de crise e vários cientistas acreditam que nós já demos início ao 6º evento de extinção em massa global. O último, anterior, foi a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás, por causa de um asteroide que chegou no planeta Terra. O senhor, como pelos estudos que o senhor vem fazendo, você acredita então que a gente deu origem a essa 6ª extinção em massa global? As evidências é que sim, as taxas atuais de degradação dos ecossistemas, de fragmentação, de redução de populações de espécies, está aumentando numa velocidade tão rápida que, se mantido esse curso, nós podemos sim dizer que já começou o 6º evento de extinção em massa de espécies, tá? Nós só vamos ver isso com o passar das décadas, né? Mas o processo já começou. Como que isso afetaria a humanidade? A gente sabe que o homem faz parte da natureza, né? Como Sim. o homem pode perceber que essa extinção também vai afetar a espécie humana? Isso depende de educação, de comunicação, para as pessoas entenderem por que nós dependemos da natureza. E o slide anterior mostrando os chamados serviços ecossistêmicos, acho que é um bom caminho para mostrar. Quer dizer, todo dia nós temos que respirar, e nós precisamos de oxigênio, portanto nós precisamos das plantas. Nós temos que comer, né? Comida não vem das rochas, né? Vem de espécies vegetais e animais e micro-organismos, né? Nós precisamos de medicamentos, né? Que também são retirados da natureza, mesmo que depois sejam sintetizados em laboratório, né? Enfim, nós dependemos totalmente da natureza e dessa biodiversidade. A gente não se dá conta. E hoje em dia, como a maior parte da população vive em áreas urbanas, né, as pessoas não sabem de onde vem
esses serviços que nós utilizamos, né? Muita gente acha, não, a comida vem do supermercado, mas não sabe que, na verdade, é produzida lá no campo, né? Isso aqui mostra como é que era a distribuição pretérita dos leões, né, no tempo dos romanos, e o que sobrou hoje de populações de leões, principalmente aqui na África, e uma única população aqui na Índia. Então, esse é o fenômeno que leva à extinção, quer dizer, começa com extinções locais, o termo científico correto é extirpação, né? Então você começa a perder populações locais por causa de caça, por causa de degradação de ecossistemas, poluição, etc., etc. E a hora que a última população desapareceu, é a extinção final daquela espécie. Tá? Então, esse é o fenômeno que nós estamos lidando. A IUCN, ela coordena os trabalhos de avaliação de espécies ameaçadas, é a chamada lista vermelha, que eles produzem regularmente, né? Então, hoje em dia, mais de 8.000 espécies de animais vertebrados e cerca de 4.500 espécies de invertebrados, né, são reconhecidos como ameaçadas de extinção, né? E mais de 11.000 espécies de plantas, né, também são reconhecidas como ameaçadas de extinção. Então, isso em função do conhecimento científico. Hoje, já sabemos que tem esse número grande de milhares de espécies que já estão num processo bem avançado de perdas de populações que, a continuar esse processo, vão se extinguir a curto prazo. A curto prazo é nas próximas décadas, tá? Ainda nesse século. Tá? Então, e veja que essas avaliações são feitas só para as espécies que têm maior conhecimento científico. A maioria das espécies, a gente não tem conhecimento suficiente para fazer esse tipo de avaliação. Então, isso com certeza é uma subestimativa do tamanho real do problema. Vocês conseguem enxergar um bicho aqui nessa foto? Hein? Aí tem um sapo. Ele pertence a um grupo de sapos chamados sapos de chifre. Tá? O contorno dele está aqui. Ó. Então, ele é um sapo que fica camuflado contra a areia. Ele é uma espécie que era julgada como espécie, ela foi descrita em 1980, num remanescente cerrado em Botucatu, no interior do estado de São Paulo. Tá? Por 40 anos, ninguém mais conseguiu encontrar esse sapo, tá? Apesar dos esforços feitos pelos especialistas em anfíbios aqui no Brasil. Finalmente, em 2008, ele foi redescoberto numa outra área, né? E, felizmente, descobriu-se um pouco da sua ecologia, do comportamento. Ele se enterra na areia, então é muito difícil de enxergar. E ele já é com uma coloração de camuflagem. Então, você não enxerga esse sapo, né? Aí, com um pouco de pesquisa, descobriu-se que, na verdade, Botucatu está aqui, esse sapo está presente em todas as remanescentes de cerrado de São Paulo e de sul de Minas. Então, na verdade, esse sapo não está realmente ameaçado de extinção. Ele é um sapo relativamente comum, mas os cientistas não sabiam nem encontrá-lo na natureza. Só depois de estudar ecologia e gravar o canto do sapo, aí quando você vai no campo, você reconhece de novo. Aí, rapidamente, a partir de 2008, encontraram várias populações. E aí fizeram estudos genéticos e mostrando populações com características diferentes desse sapo. Então, mostrando que ele ainda tem bastante vitalidade, bastante heterogeneidade genética, que lhe dá condições de sobreviver a médio e longo prazo. Então, ele foi retirado da lista de espécie ameaçada ou colocado inicialmente na categoria de vulnerável, porque antes ele estava na categoria mais alta, criticamente ameaçado de extinção, né? E, de lá para cá, os cientistas começaram a pesquisar melhor e veja que interessante. Descobriram, nesses últimos anos, 9 espécies novas de anfíbios do mesmo gênero, com as mesmas características de camuflagem, todas no cerrado. Então, não só a espécie foi redescoberta, mas com o avanço da ciência, descobriram mais 9 outras espécies que existiam, mas não eram conhecidas pela ciência, né? Então, isso para mostrar como é dinâmica essa questão do conhecimento da biodiversidade e da avaliação de risco de extinção de espécies.
É importante, em termos de agenda ambiental, destacar o papel que a gente espera que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram aprovados há 2 anos atrás pela Assembleia Geral da ONU, que inclui parte da Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, que tem 17 objetivos, 2 deles dedicados totalmente à biodiversidade, né? O objetivo 14, que é dedicado aos oceanos, e basicamente à vida marinha, né? E o objetivo 15, que é dedicado aos ecossistemas terrestres e à biodiversidade terrestre. Mas a gente tem que levar em consideração que o objetivo 2 de segurança alimentar chama a atenção da importância dos recursos genéticos. A gente tem que levar em consideração que o objetivo 6 de proteção da água chama a atenção da importância de conservação de ecossistemas nas áreas de mananciais para manter o ciclo hidrológico, né? Nós temos que levar em consideração que o objetivo 11 de cidades sustentáveis chama a atenção da importância de áreas verdes. Então, na verdade, a temática de biodiversidade perpassa vários dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O objetivo 1 de combate à pobreza chama a atenção que combater a pobreza não é só aumentar a renda, é dar acesso aos serviços públicos e aos serviços ecossistêmicos para todos. Porque se os pobres sobrevivem, não é porque eles ganham $1 por dia, equivalente. É porque eles têm acesso à floresta, ao rio, eles podem pescar, podem pegar uma raiz, uma fruta. É com base nisso que eles conseguem sobreviver, tá? Só que isso não entra nas estatísticas de governo, porque isso é economia informal. Os governos não têm estatística para mostrar a importância da biodiversidade para os pobres. No âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, a gente aprovou em 2010, em Nagoya, no Japão, o Plano Estratégico de Biodiversidade para essa década, de 2011 a 2012, que contém 20 metas globais, chamadas metas de Aichi. Aichi é o nome da prefeitura onde fica a cidade de Nagoya. O Japão não é dividido em estados, é dividido em prefeituras, tá? Então, aqui nós temos a agenda que foi endossada por todas as outras convenções internacionais que tratam de biodiversidade. São pelo menos 7 outras convenções globais e todas adotaram essa estratégia e as metas de Aichi como o seu marco orientador. Dentre essas metas, nós temos a meta 11, que é a meta que definiu a necessidade de criar e consolidar áreas protegidas, pelo menos 17% nas áreas terrestres, continentais e ilhas, e pelo menos 10% nas áreas costeiras e marinhas até 2020. E qualificou que as áreas têm que ser, incorporar as áreas particularmente importantes para a biodiversidade, por exemplo, onde tem espécies ameaçadas, ou maior riqueza de biodiversidade, áreas importantes para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Essas áreas devem ser efetivas em sua gestão, equitativas, quer dizer, tem que haver uma participação adequada dos diferentes setores da sociedade para participar da tomada de decisão sobre gestão dessas áreas. Por exemplo, povos indígenas, comunidades locais, academia, etc. Devem ser representativas ecologicamente. Você não pode colocar todas as suas áreas protegidas só, como aqui no Brasil. A maior parte das nossas unidades de conservação estão na Amazônia. O resto do Brasil está desservido de áreas protegidas. Então, isso não é uma distribuição adequada para proteger toda a biodiversidade. Tem que estar bem conectada, porque se não estiverem conectadas, essas áreas protegidas vão funcionar como ilhas. E, pouco a pouco, elas vão perder espécies, porque elas não têm área suficiente para manter populações a longo prazo de todas essas espécies. E essas espécies têm que estar, essas áreas protegidas têm que estar integradas com o resto da paisagem. E a decisão chama a atenção também da importância de se considerar também outros mecanismos de conservação baseados em áreas. Isso inclui, por exemplo, no caso do Brasil, terras indígenas, territórios quilombolas, APPs, reservas legais, etc. Tá?
O Brasil adotou metas nacionais de biodiversidade em reação ao processo internacional liderado pela CDB. Tem uma resolução da Comissão Nacional de Biodiversidade em 2006, aprovando metas nacionais para 2010, pelo menos 10% em cada bioma e 30% para a Amazônia. Em 2013, a Conabio atualizou essas metas, tendo em vista a agenda das metas de Aichi. E aí propôs 17% para cada um dos biomas terrestres e para a zona marinha, e manteve os 30% para a Amazônia, desculpa, para marinhos manteve 10%. Tá? Bom, mas se alguém me perguntar, por que 17%? De onde é que a convenção tirou esses 7%? Tirou da cartola. Isso é um número político, não tem ciência por trás disso. Nas negociações em 2010, os países das Américas queriam 20% pelo menos. Os países do Velho Mundo não concordavam em mais de 5%. Estou falando principalmente de África e Ásia. Eles achavam que não tinham condições de ter mais do que 5% em áreas protegidas nos seus países. Depois de muita briga e discussão, chegamos aos 17%. Tá? Agora, se formos perguntar aos cientistas o quanto que é necessário realmente conservar, ter de áreas protegidas para assegurar a conservação dessa biodiversidade, aí é uma pergunta muito difícil. O Edward Wilson, que é um dos grandes cientistas internacionais da área de biodiversidade, professor emérito de Harvard, publicou, o ano passado, um livro chamado Half Earth. Então, é metade da Terra. Quer dizer, ele está propondo, apoiando uma campanha, que não foi ele que inventou, começou um pouco antes, que é de se propor que pelo menos metade do nosso planeta deveria ser reservada para o restante da biodiversidade do mundo. Que a humanidade se contente em utilizar intensamente, no máximo 50% dos ecossistemas terrestres e marinhos. E ele tira isso a partir de uma modelagem usando experiências em teoria de biogeografia de ilhas. E, basicamente, o que essa modelagem nos mostra é que, atualmente, nós temos cerca de 15% das áreas terrestres no mundo inteiro mantidas por áreas protegidas. Não quero dizer que todas essas áreas protegidas estão bem manejadas, mas estão, pelo menos, legalmente estabelecidas. Com essa taxa, né, de 15% de hábitats preservados, nós teríamos uma perda de 38% prevista de toda a biodiversidade do mundo, se mantivermos essa taxa de 15%. Isso é muito alto, tá? Muito alto. E isso é acreditando que essas áreas criadas legalmente vão ser efetivamente manejadas. É partindo dessa premissa, que não é totalmente correta. Então, ele parte da ideia de que, se a gente conseguisse conservar metade dos ecossistemas, a perda seria em torno de 16%. Então, um número muito mais razoável, porque perdas haverá, infelizmente, tá? E já estão acontecendo. Então, essa é toda uma discussão que existe em 2020, na COP15 da Convenção de Biodiversidade, que vai ser em Beijing, na China. A convenção vai renovar essas metas, vai estabelecer a estratégia para a próxima década e certamente vai adotar metas mais ambiciosas do que as metas de Aichi. Então, esse é o contexto que eu queria dar para vocês. Tá? E é impossível atingir essas metas globais de biodiversidade sem o Brasil. O Brasil é o país mais rico em biodiversidade no mundo. Tá? E, portanto, o que acontecer no Brasil vai ser o fator determinante do resultado a nível mundial. Não tem outro caminho. Quer dizer, ou o Brasil consegue avançar na sua agenda de conservação da biodiversidade e ajuda a levar o resto do mundo para alcançar essas metas, ou o Brasil vai fracassar e aí vai levar o resto do mundo para o buraco. Tá? Sumiu aí. Como é que se promove a conservação da biodiversidade? Rapidamente. Medidas baseadas em áreas. Criação e gestão de unidades de conservação, que a gente chama de unidades de conservação no Brasil. Áreas privadas protegidas, as RPPNs, que no Brasil são reconhecidas como parte das UCs.
áreas coletivas de povos indígenas e comunidades quilombolas e outros, né? E outras áreas previstas em lei, como APPs, reservas legais, etc. Medidas de conservação baseadas em espécie. Então, no Brasil, a partir das listas vermelhas globais e as feitas do próprio Brasil, existem planos de ação de recuperação dessas espécies. O Brasil tem hoje mais de 50 planos que cobrem quase 800 espécies nativas que estão ameaçadas de extinção. Então, mas também eu queria ampliar a discussão. Promove-se também conservação da biodiversidade, promovendo conectividade e recuperação das paisagens degradadas, medidas que promovem sistemas sustentáveis de produção e consumo, e medidas que promovem a redução da poluição, da degradação da natureza, da emissão de gases de efeito estufa e da dispersão de espécies exóticas invasoras. Tá? Quer dizer, se a gente for capaz de atacar a raiz dos problemas que levam à perda da biodiversidade, nós vamos estar contribuindo para a conservação da biodiversidade. Essa é a curva de crescimento de áreas protegidas terrestres e marinhas no mundo entre 1990 e até o ano passado. Então, tem havido um crescimento contínuo de áreas de conservação terrestre. Como a Mariana chamou a atenção, o Brasil, na primeira década desse século, foi o país que mais ampliou o sistema de áreas protegidas no mundo. Então, não são só notícias ruins, quer dizer, nós temos feito um esforço importante no Brasil para promover a conservação da natureza e da biodiversidade. Tá? Tem que se reconhecer isso. A parte de conservação marinha está mais defasada, só mais recentemente é que ela se acelerou. Tivemos recentemente, o mês passado, em Nova York, a conferência da ONU sobre oceanos, e lá os países levaram mais compromissos de ampliar o esforço de conservação marinha. Hoje, uma avaliação sobre cobertura de área protegida para as diferentes ecorregiões do mundo mostram essa situação. Quer dizer, o Brasil, em boa parte, pelo menos no papel, né, tem a maior parte do seu território com mais de 10% de conservação de cada um dos nossos biomas, com exceção dos pampas, com exceção da floresta de araucária e de algumas áreas aqui da Mata Atlântica. Tá? Vocês vejam que tem áreas no mundo com situação muito severa de falta de esforço de conservação em áreas terrestres. Isso daqui é a parte marinha. Houve um esforço também bastante grande, em anos recentes, de ampliação de áreas protegidas marinhas dentro da jurisdição nacional, quer dizer, dentro das chamadas 200 milhas, né? Que inclui o mar territorial e a zona econômica exclusiva. Tá? Essa é a situação atual e a situação prevista para 2020, se todas as promessas forem efetivadas. Então, há uma expectativa realmente de alcance dessas metas globais de Aichi para conservação em 2020, se o que foi prometido for, de fato, implementado. Isso daqui é a mesma estatística, mas olhando o total dos oceanos, quer dizer, não só as áreas sob jurisdição nacional, mas também o alto mar. Tá? Então, aí a situação é um desafio maior ainda, né? Mas a expectativa, o Brasil, por exemplo, só tem 1,5% da sua área marinha territorial protegida, né? Mas tem havido avanços muito grandes ao nível mundial e eu espero que o Brasil consiga acompanhar isso nos próximos anos. Essa é a situação no mundo de cobertura de área protegida nas áreas marinhas sob jurisdição nacional. Então, mostrando que algumas regiões do mundo estão bastante mais avançadas, como a Austrália, o Brasil não está tão bem na foto, mas não está na situação pior do que alguns outros países. Ops, foi demais. Já estou avançando. Só para mostrar a situação, hoje nós temos cerca de 45 mil espécies de plantas conhecidas cientificamente no Brasil. Isso está no catálogo da Flora do Brasil 2020, disponível online. Convido vocês a consultarem, esse é mantido pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
E hoje nós temos cerca de 116 mil espécies da fauna conhecidas no Brasil. Tá? Então, isso dá mais de 160 mil espécies, é uma quantidade bem razoável, mas os cientistas brasileiros acreditam que isso representa menos de 10% do total real de espécies que ocorrem no Brasil. E no ritmo atual de descrição de espécies, vai demorar entre 800 a 1.000 anos para descrever todas as espécies que de fato existem no território nacional, se elas sobreviverem até lá. Nós temos um problema sério de perdas de ecossistemas no Brasil, e felizmente o Brasil tem um sistema razoável de monitoramento desses biomas, a Amazônia desde o final dos anos 80, o resto do Brasil a partir de 2002, né? E a Amazônia, que liderava em termos de taxa de desmatamento, nos anos mais recentes tem sido o Cerrado. Ops, sumiu. Nós temos lista de espécies ameaçadas no Brasil, a última foi editada em dezembro de 2014, que reconhece 1.173 espécies de fauna e reconhece 2.113 espécies da flora como estando sob risco de extinção, né? Felizmente, temos poucas extinções já verificadas no Brasil, são essas espécies aí listadas. Temos 2 espécies extintas na natureza, mas ainda mantidas em cativeiro. Tá? Então, a situação ainda não chegou na situação pior, né? Mas existe uma quantidade grande de espécies, nós estamos falando aí de mais de 3.000 espécies, que, a continuar os processos de degradação, nas próximas décadas, vão se extinguir. Tá? Então, vai haver um grande fenômeno de extinção no Brasil que ainda não aconteceu. Né? Isso vai começar pela Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco, tá? Que é a situação mais grave no país atualmente, e depois no Cerrado. Tá? São as situações talvez mais graves de risco de extinção no Brasil. Esse é o mapa da distribuição de áreas protegidas e terras indígenas no Brasil. Há uma grande concentração na Amazônia, né? E isso é muito importante, e isso só foi possível porque o processo de colonização da Amazônia foi um processo tardio, né? Então, felizmente, boa parte da Amazônia ainda estava em pé quando se começou a consolidar o Sistema Nacional de Área de Unidades de Conservação, isso a partir de planejamentos estratégicos na década de 70, que se começou no Brasil. Tá? Mas é evidente a carência de áreas protegidas no resto do território nacional. Isso é uma situação muito séria e muito difícil de ser corrigida. Né? Há uma esperança, por exemplo, a Mata Atlântica. Nós já perdemos mais de 80% da Mata Atlântica, né, se considerarmos os fragmentos pequenos com menos de 100 hectares. Se considerarmos só os fragmentos acima de 100 hectares, nós já perdemos mais de 93% da Mata Atlântica. Mas está havendo um processo de abandono de Mata Atlântica em áreas de relevo mais acidentado. Por exemplo, a Serra Gaúcha ganhou 5% de mata restaurada naturalmente por regeneração natural nos últimos 30 anos, porque os agricultores abandonaram essas áreas e foram para o Cerrado. Tá? Então, isso está acontecendo em vários estados da Mata Atlântica, então há um potencial de regeneração da Mata Atlântica, que eu acho que a gente tem que trabalhar melhor. Essas são as estatísticas, né? Metade mais ou menos do esforço nacional de área protegida é do governo federal, através do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, e metade pelos estados. Existe um conjunto relativamente grande de unidades criadas por municípios, mas a maior parte não foi reconhecida no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, porque não se encaixa nas regras do SNUC. Mas há um potencial, essas áreas foram criadas e poderão ser adequadas e reconhecidas no futuro pelo SNUC. E há um potencial enorme de reservas particulares das RPPNs. Essa mostra de novo a distribuição assimétrica desse esforço de proteção no Brasil. Mostra como é que foi o crescimento de área protegida no Brasil nos últimos anos, terrestre e marinha, né? Houve um esforço grande no final do governo Fernando Henrique e no governo Lula, mas no governo Dilma quase estacionou. No ano passado e esse ano está se fazendo um esforço para retomar essa agenda de criação de unidades de conservação,
Essa é a lista de áreas protegidas federais que foram criadas em 2016, principalmente na Amazônia, e em 2017. Então, o esforço ainda existe, mas as resistências são imensas, tá? Especialmente do setor de mineração, do setor de petróleo e gás, do setor de agricultura e da marinha, inclusive. Tá? Isso aqui é uma categorização das nossas unidades de conservação em relação aos tipos de atividades permitidas. Então, é uma falácia dizer que criação de área protegida é contrário ao desenvolvimento social e econômico do país, porque a maioria das categorias de unidade de conservação permitem vários tipos de atividades econômicas com geração de emprego e renda. Então, é uma falácia dizer que unidade de conservação é contrário, que imobiliza terras, que não pode, então, haver atividades econômicas que beneficiem a sociedade. Isso é uma grande falácia. Tá? E, fora da Amazônia, predominam essas categorias aqui. As APAs, por exemplo, né? Que são unidades que permitem uma série de atividades econômicas, e aqui está a distribuição dessas tipologias de áreas protegidas, por tipo de atividade que se pode fazer, em relação à área no território nacional. Quer dizer, mostrando que é uma falácia dizer que, então, todo o território fica imobilizado só para preservação. Preservação é um objetivo central de qualquer unidade de conservação, mas não é o único objetivo. Então, basicamente para dizer, isso é um estudo que eu também gostaria de fazer referência para vocês, publicado em 2009 pelo IPEA, que fez essa reavaliação de áreas protegidas em função do tipo de atividade econômica permitido. Né? Portanto, não há bases para essa argumentação que frequentemente a gente vê nas notícias de jornais de que criação de área protegida, né, fere interesses econômicos do país. Né? E se a gente for lembrar dos serviços ecossistêmicos, por exemplo, agricultura, você não faz agricultura sem biodiversidade, você não faz agricultura sem água, você não faz agricultura sem solos. Então, a conservação de água, de solos e de biodiversidade é essencial para a agricultura, embora não seja reconhecido por todos. E eu vou terminar chamando a atenção de uma questão importante para a agropecuária brasileira. A atividade agropecuária brasileira está nessa região aqui, e ela se beneficia enormemente de duas barreiras contra a entrada de pragas e doenças que vêm de outras regiões. Os Andes, na parte ocidental, o Oceano Atlântico, na parte oriental, e a Amazônia. Então, a sociedade brasileira não se dá conta dos benefícios econômicos que tem pela existência dessas barreiras. Os Andes e o Oceano Atlântico vão se manter ainda por muitos milhões de anos, mas a floresta amazônica, infelizmente, nas próximas décadas, vai estar fragmentada se continuar o processo atual. Então, ela vai deixar de cumprir esse papel de barreira fitossanitária e zoossanitária contra a entrada de pragas da América Central, do Caribe e da América do Norte. Isso tem um valor econômico imenso. Além do fato de que as chuvas que abastecem as grandes zonas produtoras do Cerrado e do Sudeste vêm da Amazônia. Se você reduzir a cobertura florestal da Amazônia, isso já está demonstrado cientificamente, você vai ter menos disponibilidade de água nessas regiões. Então, é disso que nós estamos falando quando a gente discute conservação da biodiversidade. Vou encerrar com uma ilustração de um dos serviços ecossistêmicos mais importantes, que é a polinização. Isso aqui é uma abelha, está aqui uma bola de pólen na pata de trás, que ela coletou visitando várias flores. Isso aqui é uma flor de laranjeira. Né? 1/3 de tudo que é produzido na agricultura e que nós consumimos depende fundamentalmente de polinização. Tá? Então, isso que está em jogo se a gente continuar a perder biodiversidade e a principal estratégia de conservar a biodiversidade são as unidades de conservação. Obrigado.